Olá, meu nome é Cícera Carize Gonçalo, eu sou mestranda da IBRAT, Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva. Estou aqui hoje para submeter o meu trabalho à avaliação da banca examinadora do mestrado de Saúde e Terapia Intensiva. O tema do meu trabalho é a relação entre o tempo de início da terapia antimicrobiana e a mortalidade na sepse e no choque séptico, uma revisão integrativa. O meu orientador é o Dr. Eriegler de Souza Santos. Sepse é uma manifestação patológica sistêmica decorrente do agravamento de uma doença infecciosa. Ela tem presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida. A origem pode ser bacteriana, viral, fúngica ou por protozoários. A fisiopatologia da sepse é uma complexa cadeia de mecanismos inflamatórios e anti-inflamatórios que podem provocar distúrbios na macro e na microcirculação e podem causar quadro de hipoperfusão tecidual e tem evolução para disfunção de órgãos e tecidos. As manifestações clínicas são variadas em seus variados estágios e têm influência de diversos fatores, incluindo a origem da infecção. A sepse, ou choque séptico, é a principal causa de morte nas UTIs não cardiológicas, sendo um problema de saúde pública de elevado custo econômico e que gera impacto emocional na sociedade. A letalidade é de cerca de 50% e no Brasil, cerca de 30% dos leitos de UTI são ocupados por pacientes com sepse ou choque séptico. O rastreio pode ser feito por meio de protocolos assistenciais, que, quando são adotados, possibilitam a melhora da evolução dos pacientes e a redução da mortalidade. O tratamento é feito por antibiótico-terapia, estabilização hemodinâmica e avaliação contínua da disfunção orgânica deste doente. A justificativa é a necessidade de avaliar o impacto que tal medida, quando adotada na prática clínica, pode proporcionar melhoria do prognóstico do paciente com sepse ou choque séptico, evitando a progressão da doença e a morte. O objetivo geral do trabalho é avaliar de que forma o tempo de início da terapia antimicrobiana na sepse ou choque séptico produz impacto sobre a mortalidade. O nosso estudo é uma revisão integrativa, um tipo de estudo. As etapas foram a elaboração de uma pergunta norteadora, a busca ou amostragem na literatura, a apresentação dos estudos em tabelas, a discussão dos resultados, a análise crítica dos assuntos e reportar a evidência encontrada. A pergunta norteadora é: de que forma o tempo de início da terapia antimicrobiana na sepse, o choque séptico, produz impacto sobre a mortalidade? Os critérios de inclusão foram a análise preliminar de 150 artigos que abordassem no título ou no seu objetivo sobre a relação do tempo de início da terapia antimicrobiana e a mortalidade ou desfecho da sepse ou choque séptico em qualquer faixa etária. Os artigos são em inglês, os artigos publicados nos últimos 5 anos, com base de dados na PubMed, descritores sepsis, antibióticos and outcome e o recurso texto exato. Os critérios de exclusão foram estudos com não humanos, data de publicação anterior aos últimos 5 anos e abordagem de outro aspecto da doença. 22 artigos
foram inicialmente selecionados e submetidos a uma análise minuciosa. Os artigos de níveis 1 e 2 de evidência científica e 8 são publicações originalmente em língua inglesa e discorrem acerca do impacto do tempo da terapia antimicrobiana no desfecho e na mortalidade da sepse e choque séptico. Dividimos os estudos em duas categorias temáticas. Um estudo com população adulta, compreendendo 7 artigos, e 2, um estudo com população pediátrica, compreendendo 1 artigo. Todos os estudos da amostra buscaram avaliar o impacto do tempo de início da terapia antimicrobiana no desfecho clínico e mortalidade da sepse e choque séptico. O artigo 1 é um estudo de meta-análise feito nos Estados Unidos do ano de 2015. Ele avaliou a associação do momento da administração do antibiótico à mortalidade na sepse. A amostra é com 16.178 pacientes adultos com sepse ou choque séptico e com registro de tempo de início da antibiótico terapia, num protocolo pré-definido na emergência. Viu-se que a antibiótico terapia na primeira hora do reconhecimento da sepse ou após 3 horas do seu reconhecimento não foi evidenciado nenhum benefício significativo na mortalidade quando você tem um atraso da antibiótico terapia em até 5 horas do início do tratamento, do início da administração do antibiótico, no desfecho da doença. O artigo 2 é uma pesquisa secundária de um coorte prospectivo multicêntrico, realizada em Medellín, na Colômbia, no ano de 2014 a 2016. Ela avaliou o tempo da administração do antibiótico e a mortalidade. A amostra tinha 2.454 pacientes com idade superior a 18 anos, com suspeita de sepse e internados em 3 hospitais universitários de atendimento terciário. A conclusão deste artigo é igual à do artigo 1. Mas acrescenta também critérios de abordagem, além do fator tempo, que seriam detecção precoce e integração de todas as medidas no tratamento recomendadas. O artigo 3 é uma pesquisa de análise pré-planejada de um ensaio clínico randomizado multicêntrico feito nos Estados Unidos, utilizando um protocolo quantitativo com enfoque nas alterações fisiológicas principais, como pressão venosa central, pressão arterial média, saturação venosa central do oxigênio ou depuração do lactato e o tempo de administração da antibiótico terapia. A amostra tinha 291 pacientes adultos com choque séptico em 3 unidades de pronto-socorro. A conclusão é que a mortalidade não mudou a cada hora de atraso da administração da antibiótico terapia em até 6 horas após a triagem. No entanto, a mortalidade aumentou significativamente quando os pacientes receberam o antibiótico após a identificação do choque. Ou seja, devemos reconhecer a sepse para administrar o antibiótico antes do choque, para ter um desfecho melhor. O artigo 4 é um estudo retrospectivo de grande abrangência, contemporâneo e multicêntrico, feito no norte da Califórnia no ano de 2010 a 2013. A amostra tem 35.000 pacientes internados com sepse, selecionados aleatoriamente, tratados em 21 unidades de emergência. Avaliou que o tempo médio para a administração do antibiótico foi de 2,1 horas e o aumento da mortalidade absoluta associada ao atraso de 1 hora da administração do antibiótico foi de 0,3% para a sepse e de 1,8% para o choque séptico.
A conclusão é que cada hora no retardo da administração dos antibióticos foi associada a maiores chances de mortalidade hospitalar e as chances são maiores ainda no choque séptico. O artigo 5 é uma pesquisa de corte retrospectiva feita no Kansas no ano de 2017. A amostra avaliou 3.929 pacientes atendidos no pronto-socorro de um hospital universitário com idade acima de 18 anos e com um diagnóstico de sepse ou choque séptico. 984 pacientes evoluíram para choque séptico. A conclusão desse estudo é que o estudo constatou que a cada hora, até a administração inicial do antibiótico, foi associada a um aumento de 8% na evolução para o choque séptico, concluindo que a intervenção precoce com antimicrobianos e também a escolha adequada do antimicrobiano de amplo espectro pode reduzir a chance de progressão para o choque e com impacto na mortalidade. O artigo 6 é uma pesquisa observacional prospectiva de janeiro de 2008 a setembro de 2013, com a amostra de 926 pacientes admitidos na UTI com sepse ou choque séptico do Hospital de Virgem del Rocio. 634 pacientes tinham isolamento microbiano disponível. 444 receberam tratamento antimicrobiano empírico adequado antes do internamento na UTI e 194 receberam somente após a admissão na UTI. A conclusão desse artigo é que a chance de morte aumentou conforme progrediram no atraso do início do tratamento antimicrobiano. E o tratamento adequado antes da admissão na UTI foi um fator de proteção para a mortalidade em pacientes com sepse ou choque séptico. O artigo 7 é um estudo retrospectivo feito na Suécia no ano de 2012 a 2013. Com 90 pacientes adultos admitidos na emergência, foi avaliado o impacto do tratamento precoce considerando a administração da primeira dose do antibiótico adequados em 1 hora e a segunda dose administradas com menos de 25% de atraso após o intervalo de dose recomendado. A conclusão desse artigo é que a mortalidade é mais de 3 vezes maior entre os pacientes de alto risco que não receberam tratamento antimicrobiano adequado precoce, que a administração da segunda dose em tempo hábil também foi relevante e que o tratamento precoce com antibióticos não apropriados é um preditor independente de mortalidade. O artigo 8 é o único artigo que nós temos no contexto pediátrico. Foi feito na Filadélfia e avaliou 130 pacientes tratados para sepse ou choque séptico em um hospital infantil. Ele observou que um risco crescente de mortalidade a cada hora de atraso do reconhecimento da sepse até a administração do antimicrobiano. E a conclusão desse artigo é que a terapia antimicrobiana retardada constitui um fator de risco independente para a mortalidade e disfunção orgânica prolongada na sepse pediátrica. A conclusão é que a terapia antimicrobiana com a métrica de tempo controlada na primeira hora de suspeita da sepse ou choque séptico é uma prática fortemente recomendada no tratamento da sepse e tem impacto sim no seu desfecho clínico. A antibiótico-terapia antes da admissão na UTI, ela reduz a mortalidade, a sepse sendo reconhecida já na emergência e o paciente recebendo a antibiótico-terapia antes da sua admissão. No choque séptico, o atraso da administração da antibiótico-terapia aumenta a mortalidade. A estabilização hemodinâmica é muito importante e o preparo da equipe. Aqui são as minhas referências. Obrigada.